Queridos companheiros de Ideal Espírita, estamos aqui com muita alegria, Marcelo Orsini e eu, para mais um episódio em que estudaremos o livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A convite do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila, estamos estudando várias questões dessa obra tão importante da nossa doutrina, publicada nos idos de 1940. Emmanuel vai começar o capítulo sobre as ciências fundamentais e hoje nós vamos abordar especificamente a física. Existem espíritos especialmente encarregados da execução das leis físicas no planeta terrestre? Mais uma vez, o benfeitor vai afirmar com segurança que sim. Então, ele explica: essa verdade é incontestável, e o homem poderá examinar e estudar constantemente, auferindo o melhor proveito na sua rotina de esforços perseverantes. Porém, todas as definições do materialismo serão inúteis em face da realidade irrefutável dos fatores transcendentais em todos os grandes fenômenos físicos da natureza. Então, novamente, o que Emmanuel está nos esclarecendo confirma o que Kardec trouxe desde o início da codificação, ou seja, um dos principais focos da doutrina espírita é mostrar que o materialismo está errado, que é preciso mudar esse paradigma materialista e libertar ciência e filosofia, para se desdobrar na questão religiosa também, as cogitações humanas do materialismo. Essa resposta não podia ser mais clara do benfeitor. Marcelo, as novas revelações científicas positivadas no campo da física sobre os átomos e os elétrons são possíveis de fornecer o exato conhecimento de todas as etapas da evolução anímica? Certamente que não. Conhecimento exato das etapas da evolução a partir do que se conhece da formação dos átomos e dos elétrons, nós estamos ainda em desenvolvimento, né? Existem aqueles grandes laboratórios como o que há na Europa, onde se colidem partículas atômicas para que elas se dividam e se consiga estudar e identificar todos os mínimos elementos da constituição da matéria. Isso ainda estão sendo feitas várias experiências. A física caminha num campo teórico e depois procura-se, né, nesse âmbito de atuação, procura-se provar através de experiências. Mas Emmanuel traz para nós uma visão transcendente que nós devemos compreender. Ele diz assim: a ciência propriamente humana poderá estabelecer bases convencionais, mas não sabe a legítima em sua origem divina, porquanto os átomos e os elétrons são fases de caracterização da matéria, sem constituírem o princípio nessa escala sem fim que se verifica igualmente para o plano dos infinitamente pequenos. Ou seja, são bases de convenção para que a gente consiga estudar o assunto. Mas não é uma base legítima porque não se traduz ainda na verdade. Isso está sendo pesquisado. Ele explica aqui que são fases de caracterização da matéria, mas não constitui exatamente o princípio, porque é uma escala que não tem começo e não tem fim. O homem ainda não chegou a encontrar qual é o mínimo elemento, né? A substância primordial da qual tudo é feito. Não chegamos ainda nesse ponto de descoberta, apesar de que espiritualmente ela já foi proposta. Então ele prossegue dizendo: os sistemas antigos envelheceram, as concepções de ontem deram lugar a novas deduções. Estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que os seus elementos se dissociam pela análise
que o átomo não é indivisível, que toda expressão material pode ser convertida em força e toda energia volta ao reservatório do éter universal. Aquela equação proposta por Einstein, né? Que relaciona matéria com energia. E aí, dessa forma, o Espírito Emmanuel vem esclarecer realmente que toda a matéria conhecida, na verdade, é um aglomerado energético, como o Otávio já até explicou, né? Energia coagulada. Assim, Emmanuel prossegue dizendo que, com o tempo, as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente e os físicos da Terra não poderão dispensar Deus nas suas ilações, reintegrando a natureza na sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. Então, é inevitável que se chegue a um ponto onde não se descubra mais nada, né? Não tem mais nada de novo para que a ciência humana material descubra, e vai ser necessário colocar esse elemento divino na concepção do estudo dos elementos, né, que estão aí na criação divina, para poder explicar realmente do que nós somos constituídos de fato e quais as verdadeiras energias às quais nós nos submetemos. E assim, Otávio, vem a pergunta: onde o ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus? Questão muito profunda, né? Que foi proposta a Emmanuel. E ele respondeu: desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. Então, por que não reconheceu ainda, né? Por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? De achar que nós matamos Deus, né? Como alguns filósofos afirmaram, tudo fruto da nossa prepotência ainda, né? E até mesmo pouca maturidade espiritual. Para demonstrar o sistema do mundo, o cientista não recorreu ao chamado eixo imaginário? Basta essa incógnita para que o homem seja conduzido a ilações mais altas no domínio do transcendente. Ele cita, né? Não propôs o homem que a Terra gira sobre um eixo imaginário, né? Mas de onde que veio esse eixo, né? E ele continua: a mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria do movimento. O planeta move-se na imensidade. Isso é incontestável, né? Ninguém duvida disso. Qualquer pessoa em sã consciência reconhece isso como um fato. A matéria vibra nas suas mais diversificadas expressões. Aí Emmanuel pergunta: quem gerou o movimento? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? É claro que foi Deus, né? Marcelo usou a metáfora dos elementos eletrônicos numa sala. Os espíritos usaram em O Livro dos Espíritos uma outra metáfora dizendo assim: se você achar um relógio na esquina, alguém vai dizer: esse relógio aqui foi fruto do acaso, né? Não precisa ser um relógio suíço, não. Pode ser um relógio baratinho, de R$ 50. Qualquer pessoa vai dizer: não, alguém construiu esse relógio, né? Alguém juntou essas pecinhas. Então, Emmanuel faz perguntas mais profundas aqui. Quem colocou a Terra nesse eixo perfeito, permitindo que ela girasse em torno de si mesma e também em torno do Sol? Quem gerou? Qual a força motriz que gerou a primeira vibração? Obviamente que tudo isso foi obra de Deus, né? E aí ele conclui: a ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega e a matéria não tem características de espontaneidade. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda coordenação e de todo equilíbrio, razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus.
Então, essas duas palavras são importantes: coordenação e equilíbrio. Porque alguns cientistas materialistas vão dizer assim: ah, não, mas também tem muito desequilíbrio no universo, né? Tem acaso, tem movimentos desconcertados. Ora, mas isso é uma minoria, né? O universo como um todo, ele é harmônico, ele está sob uma lei divina de coordenação e de equilíbrio incontestável para quem tem olhos de ver. Marcelo, as noções de física conhecidas pelos homens são definições reais ou definitivas? Nós estamos limitados ao nosso campo sensorial. Então, não é possível que a gente, com os recursos próprios, nós consigamos as definições reais e definitivas. Emmanuel explica isso claramente, dizendo que muitas coisas são concebidas pela nossa mente, porque o aspecto real do mundo não é aquele que os nossos olhos mortais conseguem abranger. Não é à toa que o homem constrói máquinas para tentar enxergar, né, digamos assim, melhor do que o próprio olho humano. Tanto que esse telescópio que o Otávio mencionou, né, se chama James Webb, ele faz fotos usando infravermelho, então ele tem uma noção da formação das coisas do universo diferente do que um telescópio comum, simplesmente pega a luz lá e coloca numa chapa fotográfica. Ele dá perspectivas novas. Então o homem está sempre precisando usar recursos para perceber espectros, para perceber comprimentos de onda, porque os nossos olhos não têm essa capacidade. Então, como dissemos, Emmanuel está dizendo que as nossas percepções estão condicionadas ao plano sensorial, sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de certas vibrações. E ele diz mais que, como nós estamos mergulhados nas vibrações pesadas da carne, nós temos notícias muito imperfeitas do universo. E daí a exiguidade dos nossos pobres 5 sentidos. Por isso que o homem vai ter sempre um limite nas suas observações da matéria, da força, do movimento, não só por essa deficiência em sua percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, porque a sabedoria divina delimitou as possibilidades humanas de análise de modo a valorizar os esforços e as iniciativas da criatura. Ou seja, o nosso olho não consegue perceber tudo, né? A gente até sabe que muitos animais, muitos, têm uma visão muito melhor do que a nossa. Mas é justamente esse processo de crescimento, de necessidade, né, de invenções tecnológicas para poder conseguir entender essa casa que nós estamos residindo. Só que Emmanuel está remetendo tudo à necessidade de que aceitemos e compreendamos que o construtor desta casa é Deus e os seus divinos mensageiros. Aí, Otávio, como é que nós poderemos compreender o éter? Se você puder, por favor, explica o que é o éter. Então, antes de dar a resposta de Emmanuel, nós buscamos um conceito de éter da seguinte maneira: quinta essência, fluido hipotético, imponderável, elástico, que se considerava como agente de transmissão da luz e da eletricidade. E até mesmo um conceito na antiguidade, considerando um fluido sutil que encheria, segundo os antigos, os espaços situados além da atmosfera terrestre. E é interessante trazer esse conceito antigo, né, milenar, embora impreciso, para mostrar que habitaram aqui no nosso planeta, né, espíritos do ponto de vista intelectual bastante evoluídos, né? Basta citar ilustrativamente o caso dos egípcios, né? Por exemplo, está mais explicado no livro A Caminho da Luz. Mas agora vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre esta compreensão do éter,
que é algo ainda que nós não temos nem sentido nem inteligência para compreender plenamente. Mas o benfeitor esclarece o seguinte: os círculos científicos do planeta não podem fornecer uma imagem perfeita da sua realidade nas convenções conhecidas. Um jeito muito educado de dizer, olha, a ciência humana ainda, nem a linguagem humana tem condições de compreender a essência do éter. O homem não pode imaginá-lo dentro das percepções acanhadas da sua mente. Marcelo acabou de explicar o acanhamento dos nossos 5 sentidos. Emmanuel também pondera do acanhamento da nossa própria mente, ainda muito insuficiente para a compreensão das verdades eternas. Por nossa vez, continua Emmanuel, não poderemos proporcionar a vós outros uma noção mais avançada, em vista da ausência dos termos de analogia. Aqui, Emmanuel está destacando a incapacidade da linguagem humana para compreender um conceito divino. Então, mesmo usando analogias e metáforas, ele está dizendo, não vou conseguir trazer plenamente aqui a verdade sobre o éter. Se, como desencarnados, começamos a examiná-lo na sua essência profunda, para os homens da Terra, o éter é quase uma abstração. Então, tenhamos humildade de reconhecer os nossos limites. Vamos, sim, buscar cada vez mais progredir em intelectualidade, principalmente em moralidade, mas compreender, né, as nossas limitações e desenvolver a própria humildade. De qualquer modo, porém, busquemos entendê-lo, e agora, feita todas essas ressalvas, ele vai nos ajudar a compreender o éter como um fluido sagrado da vida, que se encontra em todo o cosmo, fluido essencial do universo, que em todas as direções é o veículo do pensamento divino. É como se estivéssemos mergulhados neste oceano, né? Seria o fluido cósmico. Em se falando da lei de fluidos, cada orbe a possui de conformidade com a sua organização planetária. Então, o fluido de origem, a matéria primitiva, é a mesma, mas ela ganha contornos de peculiaridade em planetas diferentes, em galáxias diferentes, e isso é natural, né, dentro de uma lei de progresso. E aí ele conclui, com relação ao plano terrestre, olha só, somente Jesus e os seus mensageiros mais elevados conhecem os seus processos com a devida plenitude, constituindo essa lei um campo divino de estudos, não só para a mentalidade humana, não é só para os encarnados, como também para os seres desencarnados que já se redimiram dos labores mais grosseiros junto dos círculos da carne, a fim de evoluírem nas esferas mais próximas do cenário terrestre. Então, o que Emmanuel está nos explicando? Que eles também estão estudando essas temáticas no plano espiritual. Mas podemos, resumidamente, compreender esse éter como um fluido cósmico no qual estamos mergulhados e que é o veículo do pensamento do nosso Pai Criador. Marcelo, pode a física oferecer-nos elementos para apreciar o plano divino da evolução? É interessante, Otávio, a gente até quer reforçar o que você disse no início da sua apresentação, de que a nossa proposta é a de tentar interpretar aqui as palavras de Emmanuel, facilitar o entendimento, apesar de que não somos especialistas nessas matérias que ele nos traz. Então nós também temos as nossas próprias limitações e as nossas próprias dificuldades, né, de expressão, mas achamos que o nosso trabalho é válido justamente por esse esforço de compartilhar o nosso entendimento. E com relação a essa resposta, por isso eu fiz esse preâmbulo,
porque nós julgamos interessante que a gente leia a resposta de Emmanuel primeiro, do jeito que ela está, e depois a gente faz um pequeno comentário. Diz ele o seguinte, então vamos até repetir a pergunta, né? Que se a física pode nos oferecer elementos para apreciar o plano divino da evolução. Emmanuel diz, também aí podereis observar a profunda beleza das leis universais. Ao sopro inteligente da vontade divina, condensa-se a matéria cósmica no organismo do universo. Surgem as grandes massas das nebulosas e em seguida a família dos mundos, regendo-se em seus movimentos pelas leis do equilíbrio dentro da atração no corpo infinito do cosmos. Muito bem, ele colocou o cenário. Agora ele vem explicar o ciclo da evolução. Ele diz aí, o ciclo da evolução apresenta aí um dos seus aspectos mais belos, sob a diretriz divina. A matéria produz força, a força gera o movimento faz surgir o equilíbrio da atração e a atração se transforma em amor, identificando-se todos os planos da vida na mesma lei de unidade estabelecida no universo pela sabedoria divina. Vamos tentar entender aqui o que o Emmanuel acabou de nos explicar. Ele citou todos os elementos que compõem aí o nosso universo, né, no espaço sideral, nebulosas, mundos, as leis, os movimentos, as forças de interação, mas ele fala também em equilíbrio, ele fala em atração, e ele associa essa atração dos mundos ao amor, e diz que esse amor ele identifica todos os planos da vida, porque é até simbolicamente esse plano de atração se repercute como amor até no íntimo da matéria, onde as partículas também se atraem ou se repelem, porque são essas leis primordiais que regem o universo, né? A lei de atração, lei de repulsão, então lei gravitacional, tudo isso faz parte de uma maravilhosa arquitetura divina muito bem definida que nós ainda temos dificuldade de entender, mas pelo menos temos a curiosidade de aprender, né? E a humanidade caminha, né? Algumas pessoas, mesmo cientistas que são ateus, eles nos fazem o favor de tentar traduzir para nós como é que o universo funciona, para que a gente compreenda melhor. Falta ainda adicionar Deus e sua criação no campo das forças divinas, das forças espirituais. Mas isso eu espero que nós aqui já estejamos fazendo, né? Mesmo que a gente tenha aí alguma falha na compreensão dos aspectos científicos. E aí, Otávio, vem a seguinte pergunta: a substância é igual em todos os mundos? Como compreender a revelação dos espectroscópios? Antes de examinarmos a resposta de Emmanuel, vamos só trazer um conceito breve de espectroscópio como um aparelho destinado a estudar os diferentes espectros luminosos, particularmente à disposição das faixas que apresentam. E esse aparelho começa a ser inventado por volta de 1860. E é claro, nós já citamos aqui 2 vezes, né, esse novo telescópio, e é aquilo que o Marcelo estava dizendo, dentro de uma lei de progresso, os aparelhos que nós vamos desenvolvendo ao longo das décadas vão nos ajudando a aumentar as percepções, né, para compreender cada vez melhor a beleza e as leis divinas não em sua plenitude, porque não temos essa capacidade, mas com mais fidelidade, né, digamos assim. Então, a substância é igual em todos os mundos? Emmanuel responde: reconhecido o axioma de que o universo obedece a uma lei de unidade, somos obrigados a reconhecer que o que se encontra no todo existe igualmente nas partes. Então, de novo, ele nos remete a um elemento primitivo universal. Contudo, o espectroscópio não vos poderá revelar
todas as substâncias que se encontram nos outros mundos. Isso é muito interessante porque a gente fala, não existe vida em outros planetas, não, porque nunca se achou uma imagem, né? A ciência ainda não provou. Ora, essa é uma conclusão prematura e até mesmo infantil, né? Porque quando Jesus diz há muitas moradas na casa de meu pai, e a ciência nos mostra que existem bilhões de galáxias com bilhões de sóis, estrelas e planetas, seria muita pretensão nossa achar que só num planeta como a Terra existiria vida. E aí, de uma maneira belíssima e até mesmo poética, Emmanuel conclui: e não podemos esquecer que a Terra é um apartamento muito singelo dentro do edifício universal, sem que possamos conhecer pelos seus detalhes a grandeza infinita da obra do Criador. A Terra é um planeta maravilhoso, é a nossa morada, a quem devemos a eterna gratidão. Mas Emmanuel está dizendo aqui o seguinte: você quer conhecer o Brasil inteiro conhecendo uma rua de Sabará? É possível isso? Ou de Belo Horizonte? Não, então ele está dizendo: olha, o planeta Terra é um edifício singelo dentro da obra da criação infinita de Deus. Tenhamos essa consciência. E aí, para finalizar, Marcelo, este estudo, perguntamos: ante os princípios da física, como poderemos compreender o magnetismo e quais as suas características no intercâmbio entre encarnados e desencarnados? Os espíritas têm que se preocupar com o magnetismo, né? Na verdade, porque nós fazemos muito uso dele durante as sessões dos passes magnéticos, né? Os passes aplicados nas casas espíritas. E isso faz parte de um aspecto científico até do espiritismo. Esse magnetismo animal ele foi estudado por Mesmer, o Franz Anton Mesmer, um cientista alemão, que à época do Kardec já havia publicado certos trabalhos e o Kardec se interessava muito por essa obra dele. Ele propunha que dos metais emanavam um certo magnetismo, mas também dos corpos vivos. Tinham mesmo essa mesma característica com, naturalmente, um magnetismo diferenciado, um magnetismo animal. E foi dentro desse princípio do magnetismo animal que, ao longo do tempo, o Espiritismo passou a utilizar essas concepções para sessões de cura, de tratamento, de alívio da saúde humana. Mas vamos ler o que Emmanuel acabou de explicar. O magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Então, todos nós temos esse magnetismo anímico, né? O magnetismo do nosso corpo físico. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza nas relações entre os dois mundos, encarnados e desencarnados, serão sempre mais elevadas e sutis em virtude de serem aí uma expressão da vida superior. Então, uma coisa é o magnetismo das equações da física, da eletricidade, que regem esse nosso mundo das comunicações, telecomunicações. Nós, quando usamos um aparelho, um celular, para a gente se comunicar, nós estamos fazendo através de ondas magnéticas que são propagadas na atmosfera. Então, isso faz parte de um escopo do estudo humano, é um tipo de magnetismo. Mas aqui se está dizendo do magnetismo de, vamos dizer, um ser para outro, de um espírito para outro, estando ele encarnado ou desencarnado, utilizando propriedades do seu corpo físico ou do seu perispírito. E é justamente aí que Emmanuel está pedindo que a gente se leve em conta que essas relações, essas características magnéticas são muito sutis
porque existe aí um componente, né, da vida superior. Nós, quando estudamos passe, a gente sabe que existe o passe espiritual. É o passe dado pelo Espírito, aquele que está desencarnado, em nós encarnados. E que trata-se de um fluido muito mais sutil do que o passe que nós encarnados damos. Então é mais ou menos dentro desse preceito que nós entendemos essa resposta do Emmanuel. E é interessante, né, Marcelo, que Mesmer, à época, foi ridicularizado, assim como Kardec, né, nos primórdios da doutrina espírita. E muitas vezes, então, os inimigos da evolução usam da ironia, da ridicularização, e acabam atrasando o progresso que poderia ter se dado um pouco mais rápido aqui na Terra. E um último comentário é que Kardec revela na introdução de O Livro dos Espíritos que ele estudava o magnetismo há mais de 30 anos e fala que magnetismo e espiritismo são praticamente ciências irmãs.